da pauta, tá? Peraí. Essa é a pauta de hoje, tá bom? A gente vai ver, então, aí o Brasil urbano nas páginas 23 até a página 29. Deixem os cadernos de vocês, tá? Apostos, porque vai ter atividade para fazer na apostila e vai ter atividade para fazer no caderno, tá? Lembrando, gente, esse daí já é conteúdo da prova de vocês mensal, da avaliação mensal. Então, vamos prestar atenção. Como eu havia falado, eu não estou conseguindo acessar o Positivo On. Eu vou até mostrar para vocês aqui minha página, como é que tá no Positivo. Ô, prof. Ela só fica assim, ó. Só fica pensando, tá? Não estou conseguindo acessar. Então, a gente vai cada um hoje com a sua apostila, tá bom? Tem alguém com o microfone? A senhora usa a apostila do Positivo On, né? Eu uso porque fica mais fácil para a gente acompanhar, tá? Só que cada um tem a sua, então a página é essa daí, ó. Página 23, a gente vai começar no Brasil Urbano, tá? Eu gosto de na página aí de ter na tela, porque fica mais fácil, né, pra gente. Pessoal, não esquece de colocar o nome de vocês lá na chamada, tá? Por favor, que até agora ninguém colocou. Coloquem lá para deixar registrado. Ô, professora, a gente não colocou ainda porque a gente tá acostumado os professores a fazerem essa chamada, entendeu? A gente não coloca. Mas eu gosto de deixar registrado ali, tá? Fica registrado aqui. E aí eu vou copiando, vou passando aqui para minha chamada. Coloca só a série. Rafaela Rodrigues é de qual? Do A ou do B? Eu acho que a do B, não é? É do A. Não sei. Então, também não lembro. Ela é do B. Do B? Tá. Eu já vou colocar aqui. Obrigada. Oi. Vamos lá, gente. Então, cada um pegando a sua apostila, a gente vai começar na página 23. Deixa eu só dar uma olhada lá, ver se por um acaso voltou. Não voltou ainda. Tá em branco lá ainda, ó, já saí, já voltei várias vezes aqui, já saí, já voltei. Vou de novo lá. Não vai entrar pra gente, hein? Que pena. E tava funcionando, que eu tava com o 6º ano, e tava funcionando e parou do nada. Mas vamos lá. Vou deixar na tela ali da pauta, tá? Então, a gente vai continuar falando aí do Brasil,
tá? Esse 7º ano inteiro a gente só vai falar sobre o Brasil, tá? Em etapas diferentes. Agora a gente vai falar da urbanização, então, do território brasileiro. Então, vamos lá, ó. Começando ali, a probabilidade de que você esteja lendo este livro, nesse instante, em uma cidade, é muito maior do que de você estar na zona rural. Isso é verdade, né? A probabilidade é muito maior. Por que que a probabilidade é muito maior? Porque há mais pessoas na zona urbana do que na zona rural, tá? Isso porque, como vimos, nosso país, a população urbana compõe a maioria, próximo a 85% do total, tá? Então, aí, de 100% da população urbana, 85% vive na zona urbana e apenas 15% da população do Brasil vive na zona rural, tá? Há um tempo atrás, há anos atrás, era diferente. A maioria da população brasileira vivia na área rural, tá? E poucas pessoas apenas na área urbana. Agora modificou, né? Mudou esse quadro, tá bom? O gráfico ao lado mostra a evolução da urbanização brasileira. Esse processo é resultado de um período de transformações econômicas, políticas e sociais no decorrer das últimas décadas. Aí, gente, ele tem aqui, ó, esse gráfico aqui do lado, tá? Tem duas cores o gráfico, né? Na setinha em azul, no pontilhado em azul, ele fala da população rural, e na pontilhadinho aí vermelho, ele vai falar da população urbana. Então, olha como que inverteu, tá? Enquanto que a população rural, ela vem caindo, né? A porcentagem da população rural vem caindo, a porcentagem da população urbana está fazendo o caminho inverso, está aumentando, tá? Então, olha só, até os anos aí de 1940, o que tinha mais era a população rural, tá? Tinha-se muito mais população rural do que população urbana. Quer dizer o quê? Que as pessoas, elas viviam nas áreas rurais, elas viviam nas zonas rurais. Por que que elas viviam mais na zona rural e menos na zona urbana? Alguém sabe me falar? Porque lá tinha mais emprego, tipo, de colheita, assim, essas coisas. Exatamente, Murilo. Exatamente isso, tá? A gente tinha aí muito mais pessoas, né, na área rural, porque tinha mais emprego naquela época, porque tudo era feito manualmente, tá bom? Não tinha, assim, os grandes maquinários, né, que hoje a gente vê, aquelas colheitadeiras enormes, né, que a gente vê. Então, precisava de muita gente para trabalhar no campo. Então, por isso que naquela época tinha muito mais pessoas vivendo na área rural do que na área urbana, tá? Tinha pouco emprego na área urbana. E aí, o que aconteceu? Foi caindo, tá vendo como que em 2010, o último dado aí que tem nesse gráfico é no ano de 2010, tá? Então, olha, chega-se ali a quase 15, chega nos 15%, né, que a gente viu aí, então, que tem de população rural hoje no território brasileiro, tá? Então, ela caiu bastante ali, aquela cobrinha, né? Ela caiu bastante. Por quê? Porque diminuiu o emprego, tá, gente? Diminuiu o emprego para essa população que vivia na zona rural. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com essa população toda? Elas migraram para a área urbana, tá? Então, elas saíram da área rural e foram para engrossando, então, aí a população urbana. Por isso que aumenta, o gráfico ele mostra, então, esse aumento da população urbana, tá? Porque as pessoas saíram da zona rural e foram para a área urbana. Esse movimento, né, esse movimento de saída da área rural para a área urbana chama-se êxodo rural, tá? Então, o êxodo rural é o quê? É a migração das pessoas que viviam no campo, na zona rural, para a área urbana, tá bom? Nas primeiras décadas do século XX, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Esse fato se relacionava ao desempenho das atividades econômicas que estavam ligadas principalmente à zona rural. A partir da década de 1930, muitas mudanças começaram a ocorrer, principalmente no que se refere ao processo de industrialização do Brasil e a migração campo-cidade, e cada vez mais
em que cada vez mais pessoas para os centros urbanos, tá? Então, essa migração das pessoas da zona rural para a zona urbana chama-se êxodo rural. A Revolução Verde, iniciada a partir da década de 60, como verificamos, provocou redução da demanda por mão de obra do campo. Da mesma forma, o aumento da concentração fundiária expulsou pequenos proprietários de imóveis rurais que acabaram se desfazendo de suas propriedades e migrando para as cidades. Note que tanto os fatos relacionados às transformações nas cidades, quanto as mudanças que ocorriam no campo, favoreciam o deslocamento populacional de um local para o outro. O gráfico a seguir representa o crescimento da população de Manaus entre 1940 e 2010, tá? A gente vê aí também que o crescimento foi muito grande, né, gente? Olha, em 1940, tinha aí, na cidade, tá? Na cidade, 106.399 pessoas na área urbana. E em 2010, olha o tanto de gente que foi para lá, né? 1.802.014 pessoas, tá? Então, a gente nem sabe falar quantas vezes que multiplicou aí, tá? Essa quantidade de pessoas entre 1940 e 2010, lá na cidade de Manaus. Mas vocês acham que isso aconteceu só lá? Não, tá, gente? Na grande maioria dos estados, né, ou dos municípios brasileiros, aconteceu isso. Tá? A grande maioria da população migraram para a cidade. Por quê? Porque o campo já não tinha mais emprego. A mão de obra, né, humana, que era utilizada antigamente no campo, foi substituída por maquinários, por novas tecnologias. Então, aquelas pessoas, elas perderam o emprego. Quando elas perderam o emprego, elas se viram obrigadas a, então, a ir para outro lugar em busca do emprego, tá? E aí, qual que é o local que oferecia emprego? As cidades, tá bom? As grandes cidades. Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas que sempre mexeram com a terra, na zona rural, sempre mexeu ali no plantio, elas não tinham grau de instrução suficiente para trabalhar nas grandes indústrias, por exemplo, tá? O mínimo que se exige para trabalhar numa indústria é o ensino médio completo. É o mínimo que se exige. E essas pessoas, às vezes, não tinham nem o quarto ano, nem a quarta série, tá? Ou, às vezes, elas sabiam só ler, só escrever o próprio nome. É o que a gente chama de analfabeto funcional. A pessoa que só sabe escrever o nome dela, tá bom? Ela, na verdade, ela desenha o nome dela, né? Ela aprendeu a desenhar as letras do nome dela, tá? Se você for colocar ali outra palavra, ela não sabe ler, tá? Ela não sabe nem o que significa. Então, a gente chama de analfabeto funcional. Então, essas pessoas aí, a maioria das pessoas que migraram do campo para a cidade, elas acabaram engrossando, né, vamos falar assim, uma parte da população mais carente das cidades. Por quê? Porque elas não tinham e não têm educação suficiente, ensino suficiente para poder ingressar num emprego bom, né, vamos falar assim, porque elas sempre lidaram com o campo. Não precisava, né, ler, escrever, fazer conta, essas coisas, né, para mexer com terra, então elas não se qualificaram, tá? Observe que entre 1950 e 1970, a população do município mais que dobrou. Isso é verdade, né? Muitos fatores podem explicar essa situação. Entre eles, destaca-se a criação da Zona Franca de Manaus, em 1967, justamente quando o governo deu incentivos à industrialização. Essa medida atraiu muitas indústrias para a cidade, o que, por sua vez, impulsionou a população a migrar em busca de empregos. Processos mais ou menos similares aconteceram em diversas outras cidades brasileiras, evidenciando a mudança na configuração populacional, econômica e até mesmo social do país. Então, vamos lá. Virando a página agora aí, tá? Página 24. Deixa eu ver se voltou lá. Eu vou ficar nessa aqui, olhando de vez em quando, ver se volta, tá, gente? Não, não voltou. Puxa vida, eu vou abrir outra página aqui, vamos ver se ela abre. Deixa essa, abre outra. Vou ficar de vez em quando olhando, tá? Para ver se volta aí.
O crescimento, então, da população urbana. Página 24, tá? Até a metade do século XX, a maior parte da população do Brasil era rural. Nesse período, havia no país apenas cerca de 52 milhões de pessoas. Já em 1970, nossa população somava aproximadamente 94,5 milhões de habitantes, nos quais cerca de 53 milhões viviam nas cidades. Ou seja, nesse período, a população urbana era superior à população total do país em 1950, apenas 2 décadas antes. Esses dados mostram principalmente que esse processo se deu em um ritmo muito acelerado naquela época, quando a população se tornou predominantemente urbana e houve um rápido crescimento urbano. Olha ele aí, ó, o êxodo rural que eu havia falado para vocês, né? O êxodo rural e a queda das taxas de mortalidade nas cidades estão fortemente associados a esse crescimento. O que é o êxodo rural mesmo? Eu já falei? Sim. É quando o pessoal da área rural foi para a urbana. Migrou para a área urbana. Muito bem, é esse movimento de migração, tá? Eles migraram, então, da área rural para a área urbana, tá bom? Isso gerou inúmeros problemas urbanos. Lembra que eu estava comentando agora que esse pessoal da área rural, eles migraram para a área urbana em busca de trabalho, não é isso? Largaram ou venderam, né, tudo que tinha, deixaram para trás e foram em busca de trabalho na área urbana. Só que chegou lá e eles conseguiam emprego? A maioria não conseguia. Por quê? Porque não tinha a qualificação profissional que certas indústrias, né, ou empresas necessitavam. E aí, o que acontece com essas pessoas, gente? Primeiro, vamos falar da cidade, né? Elas superlotaram alguns centros urbanos. A gente pode ter como referência a cidade de São Paulo mesmo, né? A cidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, né? Teve uma migração enorme para essas cidades e elas não tinham estrutura suficiente para abrigar todo mundo. Se não tinha estrutura suficiente para abrigar toda aquela população, o que aconteceu com essa cidade? Ela começou a desenvolver, então, as comunidades, né? Foram crescendo as comunidades. A gente conhece como favela, né? Então, as comunidades, elas foram se aumentando, né? Engrossando cada vez mais por causa dessa população que veio da zona rural em busca de melhores qualidades de vida, né? Em busca de emprego, melhor qualidade de vida, e não achou. Não achou por quê? Porque ela não era qualificada. E aí, o que acontece? Onde que essas pessoas iam morar? O que elas iam comer? A primeira coisa é moradia, né? Um teto para poder dormir. Aí, o que acontece? Foram lá para as favelas. E aí, foi engrossando cada vez mais as favelas, tá? Por quê? Porque a cidade, ela não estava preparada para receber tanta gente, tá bom? Então, olha aí, ó. Isso gerou inúmeros problemas urbanos, causados, em grande parte, por falta de estrutura e planejamento. Os grandes centros que começaram a surgir não tinham condições de absorver a grande quantidade de habitantes. E ainda não tem, tá? Apesar de ter passado tantos anos, né? Mais de 50 anos, e começou aí a migração do êxodo rural, ainda assim as cidades não têm condições de abrigar tanta gente. Se tivesse condições, não haveria mais favela, tá? Não haveria mais aquelas comunidades que a gente vê aí. Recentemente, o ritmo desse crescimento vem diminuindo, em decorrência da redução do volume dos movimentos de migração do campo para a cidade, bem como pela própria redução da taxa de crescimento populacional, tá? Então, aí, ó, primeiro a gente tem uma atividade que vocês vão fazer agora, vocês vão construir gráficos, tá? Vocês vão construir o gráfico de vocês com os números que mostra nessa tabelinha aí do lado, ó. No espaço indicado, construa um gráfico de colunas, utilizando como fonte os dados da população da região centro-oeste, que constam no quadro a seguir. Então, ó, aqui do lado tem os dados que a gente vai precisar, tem os anos, ó, 1960, qual que era a população urbana e qual que era a população rural. Onde que eu vou construir esse gráfico? Aqui embaixo, ó,
1960. Tá vendo o U e o R? U e R. Aqui na letra U, dentro do quadradinho da letra U, você vai colocar o total da população, vai construir um gráfico até no número aqui da população que existia na zona U, urbana. E depois R, rural. Tá bom? No 1960 e assim em todos os anos. Em seguida, vocês vão pintar as barrinhas de duas cores diferentes, tá? Vocês vão escolher uma cor aí para urbana e uma cor para rural. Vão pintar a barrinha da urbana daquela cor e depois a barrinha da rural daquela outra cor que você escolheu. E a mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó, na legenda que tem aqui embaixo, ó, tá? A mesma cor. Então, podem fazer isso daí, a gente vai fazer junto. Também vou fazer aqui, tá? Pra gente ver como é que vai ficar. É porque se tivesse aqui a imagem, daria pra gente ver, tá bom? Mas como não tem, vamos lá. Vocês façam aí que eu faço aqui. De acordo com aquele quadro que tá ali do lado, né, Pro? De acordo com o que tá ali do lado, tá? Peguem ali aqueles dados que tá do lado. Meus gráficos não vai ficar muito bonito não, tá, gente? R$ 980. R$ 91. 7.600.000.
Pode ser qualquer cor? Escolhe 2 cores diferentes e pinta. Pode ser qualquer cor, tá? Terminei o meu. Lindo, lindíssimo. Ó, o meu ficou assim, ó. De vocês também ficou? Tá? Ainda não terminei. Aí, vou dar mais um tempinho para vocês. E a gente vai fazer as atividades abaixo no caderno, tá? Não precisa copiar a pergunta, é só colocar o número da página e o número da questão. Ah, não, isso aqui não aparece. Pronto, pessoal. Vamos lá. Na primeira questão, só coloca o número, tá? Da página e o número da questão. Não precisa copiar a pergunta. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Pessoal, na semana passada, vocês fizeram trilhas, né? As trilhas das matérias aí no positivo. E a gente, né, nós professores, ficamos na escola corrigindo o material anterior de vocês, tá? Apostila e o CA do primeiro bimestre. Contudo, eu verifiquei na parte de geografia que teve muita gente que deixou em branco o material. Agora, eu não sei por que deixou em branco, se tudo a gente faz correção, tá? Tudo que foi passado, assim como está sendo passado nessa, tudo a gente faz a correção. Quando a gente não faz junto, eu coloco para vocês lá no positivo, lá no Google Sala de Aula, tá, gente? Então, a partir desse bimestre, eu, na minha matéria Geografia, vou colocar uma nota, tá? Vou colocar uma nota para correção aí da apostila e uma nota para correção do CA. Então, vai compor a nota bimestral de vocês, o material didático de vocês, tá? Então, A partir desse semestre? desse bimestre agora, tá? O do bimestre passado foi uma decepção, tá? Já vou falar desse jeito. Não posso generalizar, tá? Porque tem muitos alunos aí que fazem, tá? Não deixa nada em branco e eu vou dar parabéns a esses alunos. Agora, tem outros que eu vou falar, hein?
chega a ser vergonhoso, tá? Chega a ser vergonhoso pegar uma apostila ou um CA e tá tudo em branco. Ou a pessoa acha que a gente não vai ler, que o professor não vai ler, e marca qualquer coisa, tá? Teve um aí que só faltou colocar uma receita de miojo achando que eu não ia ler, tá bom? Então, não é para escrever qualquer abobrinha, qualquer coisa. É para fazer as correções certinhas, tá? Então, nesse bimestre, agora, a partir desse bimestre, e mesmo se a gente voltar, né, na sala de aula, quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou dar nota sim, tá bom? Vai ter nota. Eu vou fazer da seguinte forma, não sei como os outros professores vão fazer, tá? Mas eu vou fazer, 5 pontos para a apostila completa e 5 pontos para o CA completo, tá? Então, vai ser 4 notas aí, ó, tá? Para vocês aí, para formar a nota bimestral de vocês. Então, o recado tá dado, depois não vem falar que não sabia, tá? Se não fez nada, vai com 0. Vamos lá, a primeira questão aí da página 24, que tem a ver com esse gráfico que vocês desenharam, tá bom? Houve crescimento da população rural em algum período? E, em caso afirmativo, entre quais anos? Houve um crescimento da população rural? Houve. Sim. Sim, né? Sim, né? E quais anos que foi, então? 1960 e 1970. E depois 70, teve, 80. e depois teve outro. 2010. 2000 e 2010, cresceu um pouquinho, né? Então, sim, houve, né? Entre 1960 e 1970 e entre 2000 e 2010. Depois aí a questão 2. Houve redução da população urbana em algum período? Houve a redução? Não. Não. Não, né? Aí ele fala em caso afirmativo faz anos. Não houve, né, gente? Sempre teve um crescimento. Olha a barrinha de vocês aí, ó. Aqui na minha eu coloquei como uma barrinha preta, ó. Tá? Ela só foi crescendo, ó. Tá? Só crescendo. Vamos lá. Depois, a última é uma questão pessoal, tá? Crie um título adequado para o gráfico e registre aí, tá bom? Eu coloquei assim no meu, né? Já que eu também fiz, né? Eu coloquei assim, crescimento da população urbana no Centro-Oeste. Esse foi o título do meu gráfico, mas vocês podem fazer outro, tá? O que vocês acharem melhor aí. Ou vocês podem colocar o inverso, né? A diminuição da população rural no Centro-Oeste, por exemplo, né? Tá? Então, aí vocês que criem o título de vocês. A cachorrinha tá bem, prof? Tá. Tá bem, sim. Foi ela que latiu aquela hora ali? Hã? Foi ela que latiu aquela hora ali? Olha ela aqui, ó. Tá aqui no meu colo, ó. Olha lá, filha, as pessoas bonitas, filha. Ai, cachorro. Ela chamou a gente de bonito. Aí o cachorro olhou pra professora e falou assim, ó. Para de mentir, professora. Para de mentir, não precisa. Caraca. Mas para de mentir, né? Bad Para de boy. mentir, mãe. Mariana mentir, mãe. Bad boy. Vamos lá, gente. De grow. Continuando, então, agora a página 25, tá? Rede e hierarquia urbana. Gente, essa parte, ela é um pouquinho mais difícil, tá? De entender. Por quê? Porque ela está subdividida, essa hierarquia urbana, ela está subdividida em metrópoles, capitais ou centros regionais e centros subregionais, tá? Então, vamos prestar um pouquinho de atenção para a gente poder saber diferenciar uma de outra, tá? Vai, minha filha, vai no chão, vai. Vai. A mamãe vai trabalhar. Vai, mamãe. Vamos lá. A palavra rede pode ser utilizada em diferentes contextos. Ai, tá acabando o tempo, né? Tem 1 minuto e meio.
Vamos ver se dá tempo de eu chegar ali na metrópole, ó. A palavra rede pode ser utilizada em diferentes contextos. Um deles, muito usado atualmente, é o que se refere às redes sociais. Estas conectam e integram as pessoas, aproximando-as virtualmente. Não muito diferente disso, a rede urbana é uma ligação formada pelas cidades que se relacionam e criam vínculos umas com as outras, interligadas por meio de vias de transporte e comunicação. Em decorrência de características particulares, há cidades que acabam centralizando determinados serviços e exercendo maior influência sobre as demais. De acordo com essa relação, podemos classificar as cidades que compõem a rede urbana em uma hierarquia com diferentes categorias. Assim, para facilitar nossos estudos, vamos utilizar as 3 principais delas, das mais influentes às menos influentes, tá? Então, nós temos aí as mais influentes, a metrópole, depois capitais regionais e, por último, os centros subregionais. Cada uma dessas categorias apresenta uma característica relacionada principalmente à importância socioeconômica. Vai cair aqui, aí eu volto, aí a gente já